A gente lotou em 3 meses. A gente chegou na capacidade máxima, a gente não conseguia botar ninguém pra dentro. Aí eu olhei pro Rafa, o Rafa me olhou e falou, irmão, a gente precisa expandir isso aqui o quanto antes. Porque vai chegar alguém com dinheiro, vai ver que isso aqui é bom, vai começar a espalhar esse modelo aqui Brasil afora. Foi todos os bancos, pessoas que tinham mais ou menos dinheiro, pessoas que tinham dinheiro. A gente ofereceu porcentagem da franqueadora. Eu lembro que o Danilo, inclusive, lá atrás, me deu uma dica, falando, cara, não dá porcentagem da tua franqueadora. Eu falei, Danilo, mas eu preciso expandir isso aqui, cara. A franqueadora nem existia. Nem existia. E a gente dava porcentagem pro cara fazer uma nova unidade ou pra expandir o Blue. E aí começou a operação do Olegário, a gente falou, beleza, já temos 2. Precisamos abrir a franqueadora pra gente começar a franquear. Quando a gente trocou ideia, vocês falam assim, cara, a gente quer expandir, a gente quer crescer. Eu falei, cara, ó, abrir a boca e falar, seja franqueado. Vai surgir as pessoas. Fala pessoal, mais um episódio aqui do Pode Ser Eu, podcast que nasceu para te inspirar a empreender e abrir a mente para novos negócios. Hoje eu tenho um co-host aqui que, cara, eu sou fã demais desse cara. Tô de volta, Lorenzo, tá de volta. Já fez alguns episódios comigo aqui já. É isso aí, vamos para mais um. Vamos para mais um episódio. Hoje o papo é interessante, hein? Hoje a gente vai falar sobre a nova onda do momento, que assim, cara, eu nunca vi o crescimento desse mercado, que é o mercado wellness, né? Esse mercado de saúde. Tá é o mercado da vez, cara. E o mais legal de falar desse mercado é ter um empreendedor, cara, visionário, que tem a história incrível, que é o Dudu, que tá aqui com a gente, Dudu da Silva Gin. Porra, tamo junto, irmãozão. Família, tô na casa. Muito feliz de estar conhecendo um pouco mais dessa história. Cara, seja bem-vindo, porque assim, cara, eu acompanho você lá na rede social, acompanho o Rafa também, que, pô, tem a história fantástica. E, cara, pra dar início, me fala aí quem é o Dudu, como começou a empreender tão novo e com tanto resultado. Perfeito. Como você falou, eu sou o Dudu, não sou o Eduardo, né? Eu acho que o mundo me chama de Dudu. Sou vendedor, sou empresário, sou filho da Roberta, que eu acho que isso é bem importante, lembrar dos nossos princípios aí. Vamos lá, vou lá de trás, dar um contextozinho, saí da escola, falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu não tinha mesada. E estava estudando ali para a faculdade, comecei a ser monitor de colônia de férias, virei monitor de criança com 18 anos de idade, né, que foi assim que eu saí da escola, e lá eu comecei a ganhar um dinheirinho, foi quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, ganhava lá, primeiro final de semana que eu fui, eu ganhei R$100 de moral, porque era para eu ter ganhado 80, mas a coordenadora viu, não, trabalhou direitinho, toma R$100. Só que era um trabalho que eu conseguia conciliar mesmo se eu fosse para a faculdade, porque é um trabalho como é colônia de férias, justamente feriado, em férias, eu conseguia fazer. Beleza, passei para a faculdade, fiz engenharia de produção lá na UF, e fiquei durante dois aninhos ali fazendo. E, cara, eu tinha uma vontade dentro de mim muito grande de ir para venda. Eu sempre gostei muito de pessoas, de vender coisas. Eu já vendia coisas usadas na internet desde novo. Maneiro. E isso era um negócio que estava dentro de mim, tipo, cara, eu quero vender coisas, tipo assim, não quero isso. Saí da engenharia de produção, fui para economia. Falei, cara, vou tentar alguma outra área para eu ver. Pra ver se é isso, né? Para tocar finanças, exatamente, para ver se é isso. Fui para economia. Fiquei um tempo, acho que eu fiquei um ano e meio. Falei, cara, não dá pra mim. E aí foi assim que chegou a pandemia e eu, infelizmente, perdi meu irmão. Meu irmão era economista já formado. E, cara, era EAD, né? Era online as aulas e eu tinha acabado de perder meu irmão. Falei, cara, a hora é essa. Eu já tinha feito um extra natal nesse meio tempo. E eu já tinha ido muito bem nesse extra natal. Tinha ficado em segundo, assim, com R$20 de diferença pro primeiro. Maneiro. Isso na minha primeira oportunidade eu tinha estourado já. E aí, nisso que meu irmão faleceu, eu tava naquela faculdade, falei, cara, não dá mais pra eu ficar aqui, eu preciso ganhar dinheiro porque eu quero um dia empreender, eu tinha esse sonho muito vivo dentro de mim, de vender e empreender. Porque eu acho que as duas coisas estão sempre andando lado a lado, né? E aí, até que eu tava passando na frente da lojinha de bicicleta elétrica e meu ex-gerente desse meu extra-natal que eu peguei, que tava lá. E por eu ter feito um bom trabalho, e maior coincidência, né, cara? Porque era um negócio que eu já queria sair da faculdade, e aí ele me olhou assim, ele falou, ei, Dudu, entrei aqui agora, cara, aqui dá um potencial de venda absurdo, muito maior do que loja, e a loja é de rua, né? Não tem aquela carga horária absurda igual de shopping. Vem pra cá, que não sei o que. Eu falei, pô,
Beleza, não sei se é isso agora, eu perdi meu irmão tem 5 dias. Caraca. E aí eu não sei se é isso agora, mas beleza, vambora. Aí no mesmo dia, mandei currículo lá pra ele. Cara, graças a Deus fui contratado, fiquei 2 anos e tal. E nisso que eu fiquei nesses 2 anos e tal, eu fui juntando dinheiro. Maneiro. E... Isso aí vendendo o quê? Moto elétrica? Bike elétrica. Bike elétrica. Levezinha lá. Maneiro. Fiquei bastante tempo. A gente fez um trabalho bem legal também. A gente rampou uma loja lá muito. que eu peguei. Pô, Bike vende até hoje, Não, né? é a Tá em tendência, alta. né, cara? Tá em alta. E a gente acabou pegando esse boom e a gente fez um trabalho direitinho também na própria unidade de negócio que eu tava lá. Acabou que eu consegui juntar uns 12 mil. Eu falei, cara, beleza, já passou esse tempo que eu perdi meu irmão, vou voltar a estudar, porque junto com a faculdade eu vou empreender alguma coisa. Cara, falei que eu queria sair para justamente voltar, focar, e eu queria estagiar na minha área. A diretora lá financeira, porque eu fazia economia, ela ficou sabendo desse meu intuito, dessa minha vontade. E é isso, cara. Quem trabalha em uma área bem, trabalha em outras áreas bem também. Sim. Foi isso que ela pensou. Foi, cara, traz o Dudu pra mim. Beleza, fui pro escritório. Durei 3 meses no escritório, porque, obviamente, por vontade minha, mas é loucura. A gente que é do negócio, do business, tá cara. Preso no correria, falando com o cliente o dia inteiro, todos os dias, atrás de meta. Parada ali mais monótona, tu falou, pô, escritório. o que eu tô fazendo aqui? Pô, é loucura. Você fica na frente do computador, eu era o... Quem quer água aqui? Quem quer café? Eu pego, eu faço questão de pegar. E aí, nesse meio tempo, falei, cara, isso aqui não dá pra mim. Entrei em contato com o meu antigo sócio, né, que na verdade era meu amigão na época, que é o Caio. Falei, cara, vamos voltar aquele nosso projeto antigo, do Burger. E era um projeto que a gente tinha desenhado na pandemia. A gente tinha ido para São Paulo fazer estudo de campo, não sei o quê. Ele falou, vambora, tu tem quanto? Eu tenho 12 mil. Aí eu, e você? Ele, 20 mil. Falei, beleza, então a gente tem 32 mil para fazer a hamburgueria acontecer e vamos fazer o negócio acontecer. Cara, acabou que procurando lugares e tal, você que trabalha com cozinha, você sabe o quão caro é fazer uma obra. 30 mil não dá pra nada. Não dá pra nada, pô. Tô pensando aqui. De giro, pô. Nem pro equipamento vai. Depois que a galera fala, cara, é hamburgueria, vocês sabem que vocês vão ter que ter uma coifa. E pra você ter uma coifa, você tem que fazer Só na coifa tu gastou 40, já tá loucura, faltando 8. Pô. Não, é doideira. Até que nos devaneios aí da vida, porque, cara, quando a gente quer fazer acontecer, a gente faz acontecer independente de qualquer coisa. Falei, cara, e se a gente abrir um trailer ali em Botafogo? Porque a nossa ideia seria Dark Kitchen, né? E aí Dark Kitchen, obviamente, é só delivery, só takeaway. Tendo o trailer, eu vou continuar tendo meu delivery em Botafogo, que é o centro da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. E a galera vai conseguir pegar ali e vender ali no balcão, exatamente. Cara, foi o que a gente fez, alugamos um trailerzinho ali em Botafogo e graças a Deus foi bastante explosão aí. Maneiro. E nesse meio tempo que eu tinha hamburgueria, eu conciliava com essa monitoria de colônia de férias, eu já tinha crescido muito meu salário. E aí nessa volta da colônia de férias, do trabalho de monitoria, eu acabei vendo a história do Rafa, ele alguém mandando a caixa de pergunta, falando de projeto de academia, e a gente é muito irmão há muito tempo. E aí eu falei, cara, vamos abrir uma academia. Tipo, na época ele tinha 4 mil seguidores, mas eu sabia que, cara, era nova tendência e ele já tinha uma consultoria meio consolidada, só que eu tinha hamburgueria, eu não tinha nem dinheiro. Aí ele falou, mano, beleza, vamos lá. Na verdade, ele falou, cara... Eu arrumo cliente. Eu já tô com esse projeto engatilhado, o Rodrigo, que é o nosso irmãozão de vida. Somos 3, eu, o Rodrigo e Rafa. Eu, o Rodrigo e o outro sócio, a gente já tá tocando. Chamei o Rodrigo agora porque ele tem um pouco mais de condição para financiar. Eu falei, porra, irmão, maneiro pra caralho. Tipo assim, fiquei feliz pelos meus amigos, de verdade. Falei, cara, boa sorte, tamo junto, que precisar, tá aí comigo. Só que aí, nesse meio tempo, acabou que meu pai faleceu. E aí, nesse falecimento do meu pai, eu recebi todos os meus amigos lá em casa. E dentre eles estava o Rodrigo e o Rafa, né, que são meus irmãos de vida. E aí, eu perguntei do projeto de academia, tipo, literalmente no dia do falecimento do meu pai. E aí, eles falaram, cara, a gente tá meio assim com esse terceiro sócio, porque ele não sabe se abre uma marca de roupa ou se abre academia, que não sei o que lá. Aí eu falei, cara, se ele estiver fora, eu tô dentro. A gente se olhou assim, só que eu era o menos favorecido financeiramente ali, né? Ele, beleza, a gente achava que ia ser 900 mil a academia. Ele, beleza, mas tu tem 300 mil?
Falei, cara, não, mas vou ter, né? Porque o meu pai acabou de falecer. E meu pai tinha um apartamento no Recreio ali, aqui no Recreio dos Bandeirantes, né? Falei, cara, vou ter. E aí a gente se olhou e falou, cara, se fosse nós três ia ser muito foda, né? Porra. Aí na mesma semana eles conversaram com esse terceiro, ele saiu, eu acabei entrando e de lá pra cá também. E aí foi qual unidade primeiro? Primeira unidade foi o Blue. A gente achou que ia ser 900 mil, né? Só que aí, meu irmão, Foi subindo. 900 mil não foi nem o primeiro mês de obra, pô. Caraca. Não, se tem alguém fazendo obra e tu tem um orçamento, pode ter certeza que aquilo ali tá tudo errado. Cara, é difícil, 100%, cara. É difícil. Mas aí, como é que foi? Cara, isso é muito doido, porque, pô, dá pra ver que é um espírito empreendedor, né? Todos nós aqui somos bem empreendedores. A gente vai se metendo nas paradas e depois vai vendo os problemas, vai resolvendo os Vai problemas. surgindo oportunidade, mais ou menos o que Primeiro tu você falou aí. começa, Depois Isso aí. começa e Cara, vem organizando. Mas assim, como é que você chegou a... Tipo assim, cara, porque pra mim é muito distante você pensar... Cara, eu tô num trailer vendendo hambúrguer e, caraca, vou investir numa academia de 300 mil. Não, só pra tu ter a ideia. Quanto tu acha que valia ali teu trailer? Meu trailer, cara, eu tinha um faturamento, a previsão de faturamento, que a gente fazia precificação em cima do markup, né, que é aquele denominador que você multiplica, que é, obviamente, a gente entendeu que é tudo errado, mas, enfim, a gente fazia dessa forma. A gente fazia dessa forma e a nossa previsão era 27 mil faturamento. A gente batia 50 ali, mais ou menos. A academia faturava isso no primeiro dia. Eu não, nem paga a conta de luz. Então, assim, realmente, é bem distante daquilo que você tinha e daquilo que você vislumbrou ali junto com essa equipe. Tem um ponto aí nessa história que eu achei muito interessante. Ele só conseguiu fazer esses movimentos todos por conexão, cara. Primeiro era o cara lá que topou abrir a parada contigo, o teu gerente. 100%. Então, se tu não se conectar e tiver em movimento e tu mostrar trabalho, isso é interessante, irmão. Não adianta. Pode ter 1 milhão, que era o que a gente tava falando aqui no início, né? Antes de começar. Tem gente com dinheiro que, pô, vão abrir uma, pô, cara, infelizmente não tá no perfil e tal. O cara às vezes tem a grana e não consegue dar os passos, né? Mas aí como é que foi pra você, tipo, cara, pô, arriscar essa grana, né, que tinha acabado de entrar, enfim, de uma forma super trágica. Eu nem tinha entrado. Eu entrei em dívida com um apartamento que nem tinha entrado pra mim ainda, porque ia entrar em espólio. Enfim. Vai lá. Todo o trâmite, né? Então, como é que foi esse passo, assim, cara? Como é que você chegou e perguntou assim, cara, 900 mil, eu não saberia quanto que custaria uma academia, entendeu? Então, como é que foi essa realidade? Pô, bem legal a sua pergunta. Até trazendo... Mas eu acho que isso é muito do perfil de cada um, né? Eu sou um cara que, particularmente, não penso muito no que vai acontecer. Eu penso muito no presente. Tipo assim, beleza, agora. 300 mil pra fazer isso acontecer? Vamos fazer acontecer. Se eu tiver que ir pra academia de metrô, igual eu fui durante muito tempo e fiquei ferrado mesmo de grana, eu vou fazer, cara, porque é isso, tá muito sólido na minha frente, eu acredito muito no nosso trabalho. Eu acho que a partir do momento que você acredita em si mesmo, você sabe do teu potencial de trabalho, você confia no teu sócio, você confia no modelo de negócio, cara, eu particularmente, eu nem avalio o risco. Eu nem avalio. Se tiver que pegar dinheiro emprestado com papo, eu pego. Porque eu sei que a gente vai fazer acontecer. A gente pode ficar de domingo a domingo, de meia-noite até meio-dia. A gente vai fazer acontecer. E isso é muito certo na minha cabeça, sabe? Minha mãe antigamente até falava isso pra mim, antes dela aceitar essa minha vida de empreendedor, né? Porque não é fácil. Ela fala, cara, você sempre acha que tudo vai dar certo. Mas se não achar também, o que faz, né, cara? Se achar que tudo vai dar errado, eu não acredito que tudo vai dar certo. Eu acredito que a gente vai fazer dar certo, meu irmão. Até dar certo, né? E se não der certo, vira história, pô. Cara, se não virar certo, se não der certo, é uma curva abaixo para uma curva muito maior que você vai acender depois. Não, e no caminho tu tá aprendendo, né, cara? Exatamente. Se tu não se movimentar, tu não aprende e o negócio não anda. O Danilo tem uma frase que eu acho muito maneira. Pô, você quer fazer um negócio? Cara, sai falando pra todo mundo. No meio do caminho tu vai encontrar um doido e vai falar assim, cara, isso daí é bom. A alvenaria surgiu assim, cara. Eu cheguei para uns amigos e falei, irmão, vou começar uma pizzaria, nego. Tu é maluco? Como é que faz a pizza? Eu falei, não sei. Mas, pô, eu vou começar. Aí comecei a falar com um monte de gente. Aí me conectou com um cara que tava abrindo, que era o Silvano, que tava começando a marca. E aí foi. Né? Enfim, a gente chegou a um monte de loja. Mas eu acredito que é isso. Você precisa estar se comunicando, tem que estar se conectando. Mas aí, voltando à sua aventura, né?
Você foi, entrou com a sua parte, cada um entrou com a sua parte e começou as obras, né? Então, a gente conseguiu, através do pai do Rodrigo, a gente conseguiu um financiamento. Pela Caixa e tal, ele confiou, não, foi financiamento FGI mesmo, com garantia de imóvel. Tá. E aí ele acreditava bastante no negócio, né, cara? O cara botou o imóvel dele garantia, tipo, ele acreditava muito no negócio. Se fizessem merda, dava merda não, federal, na época ele até me ligou. A gente tem uma comunicação bem próxima, uma relação meio paternal mesmo. Ele me ligou e falou, pô, Dudu, talvez não seja melhor tu pegar uma porcentagemzinha um pouco menor, porque aí o financiamento, se der problema, tu tem uma dívida um pouco menor. Eu falei, pô, vambora, não tem essa não. Pegar a porcentagem menor, pô, tá doido. Vambora. E aí ele conseguiu esse financiamento, foi justamente de um valor próximo de 900 mil, e era aquele valor que a gente entendia que era pra montar. Então acabou que tu nem precisou vender o apartamento? Teoricamente era 900 mil, só que aí o financiamento a gente pegou perto disso, acho que deu 720 lá, só que acabou no primeiro mês, cara. E é loucura. E aí, beleza, o que a gente vai fazer? Porque a gente já botou um dinheiro, já pegou o financiamento, a gente não tem mais muito de onde tirar. E o financiamento, a gente vai ter um custo mensal a partir do mês que vem. E a gente tem que fazer acontecer. Isso foi em que ano? Isso foi final de 2022. A academia abriu em 23, isso foi meados de 22, na verdade, né? 22 para 23. Quando inaugurou lá o Blue, era janeiro de 2023. Foi. 9 de janeiro de 2023 foi quando a gente inaugurou. Tem uma parada que eu acho muito bizarro, que eu acho que 23... Eu não sei se eu conheci vocês em 23. Eu acho que eu conheci um pouquinho mais à frente. Foi quando a gente trocou ideia, foi quando eu conheci a Silva Gym. O ponto é muito ruim, cara. Essa é a verdade. Tipo, mano, o ponto do Blue é muito ruim. Não é bom. Claro, eu malho lá e acho, hoje em dia, eu tô acostumado. Mas pra eu conhecer a academia, foi porque foi muita gente que ia lá que eu conhecia, acabou. Tu consegue ir no Blue e não ver a academia. Exato. 100%. E aí, cara, vocês tiveram toda essa garra em acreditando num ponto que, tipo assim, ao meu ver, olhando de fora, se eu visse você nessa correria, eu falava, irmão... Loucura. Não é que não vai dar certo, porque, pô... Claro que dá pra dar certo, mas tinha muitas coisas que poderiam não dar certo. Mas ali tem alguns pontos. O que vocês analisaram ali que vocês acharam interessante? O que vocês analisaram? Analisamos preço. Só? Não, só porque ele pra ver, tá numa região com poder aquisitivo bom. Não, a melhor parte da Barra. Tem estacionamento. Estacionamento mais ou menos. Tem a rua de trás. Não, tem estacionamento dentro do Agora que tá ficando cheio, tá ficando estacionamento tá mesmo. Tá ficando já tem algum meio do caminho ali. Tá dentro de um lugar seguro. Não vai ter problema de segurança. Mas era escondido, né? Então, agora, falando sério, obviamente a gente avalizou o preço em cima das opções que a gente tinha. Mas a gente já sabia que a gente teria que fazer na região da Barra da Tijuca, muito por conta da consultoria já do Rafa. Que a já tinha alguma coisa ali rodando. Já tinha consolidado e ele fazia um trabalho muito forte de marketing de influência, né? Sim. Trazendo as influências para ser embaixadores da consultoria dele. Sim. E a gente saberia que tendo na Barra, independente do ponto que fosse, a gente conseguiria trazer esse trabalho pra dentro. E ali é meio do caminho, todo mundo chega. Cara, e aí a partir do momento que você dá esse start inicial, você traz demanda pro começo da sua operação, ela acaba que roda um pouco mais fluida, né? Aí acabou que os condôminos do Blue ficaram conhecendo a nossa academia também, e aí o pessoal do Recreio também ficou conhecendo, até porque era um modelo de negócio novo, não tinha muito pela área. Acabou que as pessoas se deslocavam pra ir lá. Lá no começo da academia, tinha gente vindo do Flamengo, tinha gente vindo de Copacabana, tinha gente vindo do centro. E isso eu digo de BRT, irmão. Se você pegar... porque se você pegar... Pra malhar. Não, mas se você pegar na ponta do lápis, vale a pena, pô. Porque tu tem um personal, mas a academia, o valor ultrapassa. Com certeza valia. Tanto é que, pô, malhei lá um tempão. Tô até pra voltar lá, tem que me encaixar lá no Recreio que tá mais a Thais me perturba o tempo inteiro. Fala lá. Falei, tá, calma. Aí eu vou empurrando, que eu não quero ir, né? Eu quero ir, mas tem que ir. Mas, pô, o tempo que eu malhei lá, cara, e eu acho que esse foi... O que eu percebi, o que vocês estavam construindo, foi quando eu comecei a malhar lá. Que aí eu entendi, caraca, mano, tipo, realmente é uma parada totalmente diferenciada. Que vale muito a pena. Porque se você for pagar um personal, eu já malhei com personal. Não, é muito mais caro. Pô, você paga aí, sei lá, R$2.000 por um personal no mês. E dependendo da quantidade de dias que tu pagar
a academia. Então lá você paga uma mensalidade que, pô, hoje tá o quê? Uns R$600? Vai de 699 até 799 do plano anual até o mensal. Então. Mas é o mesmo serviço, né? O mesmo serviço. E aí te dá o acompanhamento de segunda a sábado, todos os dias. Pô, compensa muito. Um cara lá que vai te acompanhar e tudo mais. Então, assim, até eu entender isso, cara, só foi realmente... e quem entende isso faz o que ele falou, se desloca de distância. É isso. Mas eu acho muito maneiro quando tem um negócio que você... Eu não acredito que tenha só um caminho da gente fazer alguma coisa. Tipo, fazer pizza é assim. Por que é assim? Entendeu? Eu acho maneiro o que vocês fizeram. Vocês reinventaram o mercado. Era exatamente tem esse serviço até então. Até tinha, cara, mas era... em escala menorzinha, né? Muito menor. Não academia. A gente foi a primeira rede premium de estúdio de musculação. A gente foi a primeira logo, a primeira marca que a gente tá espalhando isso aí Brasil afora. Isso foi muito maneiro. São geralmente o que aconteceram estúdios bem nichados e localizados, às vezes era um professor só, ou num espacinho menor. Em São Paulo já tem esses estúdios há bastante tempo, só que é um valor muito alto que você acaba nichando, você não consegue espalhar a tua academia pelo Brasil, porque fica muito nichado, fica muito caro. E aí só pontos super estratégicos e super com pessoas com dinheiro que conseguem malhar e pagar a mensalidade. Maneiro. E aí, eu acredito que assim, o grande diferencial era o trabalho que o Rafa já vinha fazendo no digital, né? Na época ele já tinha essa consultoria. E como é que foi esse início? Tipo, vocês já imaginavam que as pessoas já sabiam o que tinha que fazer, né? Que era o marketing de influência, né? Como é que foi esses primeiros convites? Como é que foi esse processo? Porque a Silva Gym era só mais uma academia, né? Perfeito. Acho que o Rafa conseguiu, obviamente, ele é meu sócio, a gente tá junto desde o começo, ele agregou em muitas coisas, mas principalmente olhando nessa ótica de start de operação, ele conseguiu agregar muito porque ele já tinha essas influências, já tinha as pessoas que estavam já treinando com ele. E aí acabou que, a partir do momento que você cria uma academia ainda, você consolida o seu negócio online também. E aí você consegue trazer mais pessoas para essa tua comunidade, para essa tua experiência ali. Coisa que você no online, às vezes, tem muita opção, fica um negócio que você não mexe tanto na rotina das pessoas quanto você mexe num espaço físico, por exemplo. E essa visão de construção de comunidade, toda essa visão do influenciador, ele já existia? Vocês já viam isso como objetivo da Silva Gym ou foi algo que vocês foram vendo as oportunidades? Não, perfeito. Cara, na nossa marca, a gente consegue... Por que a Silva Gym explodiu muito, né? A gente fala que foram 3 frentes, que foi o marketing, justamente para trazer a galera para dentro, operação, que a gente chegou com um modelo de negócio totalmente diferente e a gente ficava imerso nele, literalmente de domingo a domingo, porque no começo abria domingo, para aprimorar esse modelo de negócio que era novo, e cultura. E cultura, a gente pelo menos pensa que cultura quem faz são os sócios. Ou seja, os primeiros treinamentos era a gente que dava. Os primeiros meses a gente ficava na academia do momento que abria até o momento que fechava. E a gente foi criando uma cultura dentro da empresa. Que é uma cultura leve, uma cultura horizontal, que você tem espaço para você criar, para você gravar, para você se divulgar, para você se aprimorar na tua carreira. A gente dá esse espaço e a gente fala isso em treinamento. Coisa que dentro da educação física não existia. Era um clima totalmente de competição. Acaba, cara, isso aí que me ensinou foi na época que eu era estagiário, era o dono da Leve. Ele falou, cara, a empresa é o reflexo do dono. A forma como o dono vai se relacionar, vai tratar seus colaboradores, o colaborador vai passar para o seu consumidor final de uma forma totalmente natural. E foi exatamente isso que aconteceu. O Danilo que treinou lá, ele consegue falar até melhor do que eu, né? Porque parece que é papo de vendedor. Mas você chega na nossa academia, cara, e ninguém tá usando fone. Porque as pessoas gostam de estar lá. Tipo assim, o nosso maior diferencial pensando em cultura foi exatamente isso. Enxergar nosso colaborador como uma parte forte para fomento de cultura. Porque eles fizeram aquele espaço um espaço bacana, agradável, agregador. E, cara, tem gente que chega na academia, termina de treinar e fica lá trocando ideia. Porque não quer sair dali, porque ama aquilo lá.
Isso aí foi feito lá pela gente lá atrás. Hoje em dia as coisas vão se replicando e fica tudo mais fácil. Mas a cultura quem faz são os sócios. Mas explica pra gente um pouquinho como é que é esse operacional diferenciado aí de uma academia, né? Quais são os principais diferenciais que você tem ali no seu operacional? Lá a gente mudou um pouco a estrutura. Na verdade, a gente mudou um pouco a ótica enquanto academia. A gente parou de olhar para infraestrutura e a gente olhou para serviço, tá? E como é que a gente operacionaliza isso? A gente mudou um pouco a ótica enquanto academia, a gente parou de olhar somente ali para infraestrutura, a gente começou a olhar para serviço também. E como é que a gente fez isso? Quais são os maiores problemas de uma academia hoje em dia? Lotação e falta de acompanhamento. Tu chega na academia, numa marca aí que todo mundo sabe qual é, tem um professor a cada 500 alunos e o cara ele não vai parar o tempo dele para te consertar. Eu acho que às vezes ele é até instruído para não fazer isso. Justamente porque se ele estiver dando atenção para essa pessoa aqui, ele vai ter que dar para outra. E a partir do momento que... Vai dar confusão. Aí ferrou. Ele só tá ali para cumprir a tabela de que tem que ter. Tem que ter. Exatamente. E a gente foi na contramão disso. A nossa academia tem um acompanhamento, a gente chama no acompanhamento de 3-1. O que significa? Você, com no máximo mais 2 pessoas, tendo o acompanhamento do nosso profissional durante 1h30. Tá? E além disso, a gente tem a capacidade máxima da academia. Ou seja, a nossa academia nunca está lotada e você tem sempre um acompanhamento. E a gente, justamente para viabilizar isso, a gente trabalha com agendamento de horário e a gente geralmente divide a nossa academia em 2. Maquinário de superior, que é braço, peito, costas, e maquinário de inferior. E a partir do momento que você vai marcar, a gente sempre vai perguntar se vai ser inferior ou superior, e aí dependendo da marcação ali por horário, a gente vai alocando os nossos colaboradores ali, para receber os alunos e passar um acompanhamento mais certinho ali. Hoje tem uma logística operacional para controle de qualidade do que é a Silva Gym, né? E como é que isso é passado para o franqueado? Porque eu que já malhei lá, né? Eu acho que é bem desafiador esse controle, porque às vezes eu chegava lá e falava assim, amanhã eu vou malhar inferior. Sendo que, chegava no dia seguinte, aí tinha um amigo meu malhando superior, vê se dá pra trocar aí e tal, aí tinha que encaixar. Então a mulher da planilha, cara, ela trabalha... Quase que o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E detalhe, ainda te liga pra ver se você vai aparecer e tal. Então, como é que é repassado esse treinamento? Perfeito. Hoje em dia é sistema, né? Não é mais planilha não, vai tudo pro sistema bonitinho, já bota quantos superiores, quantos inferiores, quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo. Mas isso era excelente tua pergunta, porque isso era uma preocupação minha lá atrás, quando a gente começou a formatar. Porque a gente não trabalha só com serviço, a gente trabalha com excelência de serviço. O nosso serviço ele tem que ser muito bom. Até porque o nosso ticket reflete isso. E hoje em dia, e desde lá de trás, a nossa academia tem o hype por conta desse marketing de influência, que, cara, as pessoas vão para a academia já esperando um serviço de alta qualidade. E aí, pensando em cima disso, como é que a gente estruturou isso enquanto franqueadora? Na nossa operação, a gente consegue dividir em 2, tá? Que é a equipe administrativa, que é a galera da recepção, e tem o líder, que é o gerente, e tem a equipe técnica, que são os estagiários, professores, e tem o supervisor acima deles, tá? E como é que a gente consegue passar isso? A gente faz questão de pelo menos uma dessas pessoas, prioritariamente o supervisor, já tenha trabalhado com a gente, justamente para disseminar a nossa cultura na franquia ali. Já ser a semente, né? Exatamente. Quando a gente vai vender franquia, e isso de verdade acontece, a gente abraça o franqueado como se fosse um sócio nosso. Claro, a resposta, a palavra final vai ser sempre dele. Só que eu acho que principalmente para um franqueado que está entrando num negócio novo, né? É um negócio novo tanto para a gente, principalmente para o franqueado, ele não faz ideia. Ele quer segurança, cara. E como é que a gente dá essa segurança? A gente que faz a primeira contratação, a gente faz contratação de toda a equipe, e a gente fica um mês, a gente mesmo, literal, os sócios ficam lá, os diretores ficam lá na academia dele, justamente para ir passando a operação, a forma como a gente se comunica, a forma que a gente enxerga ali o colaborador, e aí dessa forma a gente consegue ir replicando com cultura e operação.
E essas pessoas já tendo trabalhado com a gente, até no momento de contratação de novas pessoas, de demissão de novas pessoas, eles já sabem a forma da gente olhar e da forma da gente avaliar. Acaba que a gente consegue manter o padrão em todas. Maneiro. Maneiro. E todo esse modo de operação, ele foi desenvolvido por vocês ou você já tinha, tipo, talvez o Rafa, que já era desse segmento, fitness e tal, ele já tinha a visão? Nada. Foi tudo pra gente, cara. É aquilo que a gente falou. Necessidade, foi... Primeiro começa, depois você melhora. Tipo assim, a gente mudou essa questão de setorização, por exemplo, quando a gente foi abrir o Legaro. Que eu olhei assim e falei, cara, o Legaro, o Blue tem 300 metros quadrados, que é a primeira. O Legaro tinha 600. Falei, cara, como é que eu vou replicar essa operação do jeito que tá? Não, Legaro com uma metragem que é o dobro. Pô, não tem como. A gente vai ter que reavaliar essa operação aqui para ver o que a gente consegue fazer. Só que isso, cara, sendo bem sincero, você só consegue fazer se você estiver imerso na operação. Porque aí você está em contato com o aluno, você está observando o que está funcionando, o que não está. E aí, a partir daí, você vai tendo novas direções, novas ideias e coisas para você ir aprimorando a operação. Legal. Mas se eu te falar que, cara, lá atrás, na nossa formatação, a gente já saberia que a gente ia dividir dessa forma e botar superior e inferior, e o supervisor tem que andar com um radinho, alocando os alunos para os estagiários. Cara, jamais a gente pensou nisso. Jamais. Assim como a gente nunca pensou em ter marca de suplemento, só que a gente vai viver. Vai acontecendo, né? O negócio é estar imerso no dia a dia, aí o resto vem, cara. Vai acontecendo, né? E você comentou aí da marca de suplemento, como é que surgiu isso? Obviamente dá pra ver a oportunidade, né? Vocês já tinham uma comunidade, e aí, cara, mas, pô, como é que é começar uma marca de suplemento? De onde vem esse suplemento? Cara, é basicamente isso. A gente já tinha o público e a gente já tinha um brand forte. Claro, obviamente ele vai se fortalecendo com o tempo, só que naquele momento, eu tô falando, a gente tinha acabado de abrir o Legaro. Eu tô falando mais ou menos um ano de inauguração da academia, a gente resolveu lançar os nossos suplementos. A gente já sabia que do nosso brand, do nosso potencial de venda. E, por coincidência, a gente tem um amigo que ele tem marca de revenda de suplemento, né? Que é a Brazuca, é o Quinho. Pô, fenomenal. Um dos caras que eu mais gosto na vida aí. E uma fábrica procurou ele para ele lançar os suplementos dele. Só que ele, em contato com a gente, falou, cara, por que você não lança a marca de vocês? Aí a gente se olhou assim e falou, cara, pode ser uma oportunidade. E a gente enxergava a marca de suplemento não como uma alavancagem de faturamento, não como uma alavancagem operacional, mas uma alavancagem de marketing. A gente queria lançar os nossos suplementos, e por isso que o nome é praticamente o mesmo, a identidade visual praticamente a mesma, justamente porque a gente sabia que era Silva na casa das pessoas. A pessoa ia estar consumindo o nosso produto ali diariamente de uma forma 100% orgânica. Isso acaba fortalecendo a academia e todos os outros negócios que a gente vinha abrir futuramente. Porque também a margem do suplemento não é lá essas coisas, né? Tipo, mais branding, composição de branding. É um mercado difícil esse, né? Muito. E com muita empresa muito grande, né? Muito, exatamente. Hoje em dia tem 3 grandes players no mercado que praticamente mandam nesse segmento. E 80% da venda de suplementos é whey protein. E a margem de whey protein é a pior. Ou seja, é um negócio que realmente não é um negócio muito rentável, não é muito interessante nessa questão de números, né? Número, exato. A intenção foi realmente criar a experiência do cliente. Exatamente. Não foi, cara, vamos abrir uma marca para faturar milhões. Exatamente. E traz muito peso, além do fortalecimento de brand também, traz muito peso quando a gente quer conseguir alguma permuta, por exemplo, para treinar lá na academia. Tipo, cara, vem aqui para minha academia, eu tenho suplemento, eu tenho academia, a academia tem acompanhamento. Tipo assim, a ideia é entregar tudo para a pessoa e fortalecer o grupo como uma solução, né? Exatamente. Tu comentou também que a academia não lota, né? Foi um ponto ali que vocês fizeram, pô, a gente não quer que aconteça isso. E qual é a capacidade máxima de uma academia? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, por exemplo, no recreio pode ter capacidade de ter 3, 4 Silva Gym, 5 Silva Gym, a depender da quantidade de gente. Então, perfeito. Qual é a capacidade hoje que uma academia tem? Então, isso também foi muita bateção de cabeça e muito erro, principalmente, né? A gente aprende muito nos nossos erros. Mas hoje em dia a gente tem um denominador para multiplicar em cima da área útil da academia. A gente pega a área útil da academia, a gente multiplica por esse multiplicador e a gente sabe a nossa lotação máxima. Isso foi baseado nas nossas experiências antigas. Obviamente, para franquear, a gente pega esse número,
fala, vamos supor, deu 500. Eu viro pro franqueado e falo, cara, tua lotação é 450. Porque vocês que trabalham com franquia, vocês sabem. A partir do momento que eu falar pro franqueado que vai dar 500 alunos... Ele vem na tua e cabeça. dá 450, e ele tá na razão dele, pô. Eu que vendi um negócio, ele botou dinheiro no meu negócio, eu tenho que passar pelo menos as informações certas ali pra ele. A gente só não tem muito isso claro na nossa cabeça, que a gente quer diversificar muito, porque a gente trabalha muito com essa questão de exclusividade e com serviço de qualidade. A partir do momento que eu tiver muitas Silvas, eu já começo a me perder um pouco nisso, entendeu? Entendi. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem em obra, vai totalizar 11 agora nessa data. A gente estima ter entre 13 e 15. Ou seja, Nossa. Só tem mais 2 aqui pro Rio de Janeiro. Aí depois a gente vai atacar São Paulo. E a gente faz esse... Já cria um plano de expansão. Exatamente. Até onde consegue ir. Totalmente territorial. E aí a gente usa o suplemento para isso também. A gente, antes de lançar uma franquia, a gente faz um evento ali perto da unidade onde vai ter. Hoje em dia a gente tem uma gama de influencer bom. A gente já faz um barulhinho para depois vir com a academia. Maneiro. E como que é o plano de negócio para o franqueado? Assim, o que é apresentado de investimento, rentabilidade? Enfim. Perfeito. Hoje em dia vai depender muito do imóvel que pegar, porque a gente tem imóvel tanto de 300 até 600 metros quadrados, e a gente sempre estima mais ou menos ali de 2 milhões a 2 milhões e meio. Tá dando uma margem líquida no final, já tirando os royalties, já tirando o FPP, que é o fundo de propaganda. Dá uma margem líquida entre 28% a 32%, e a gente trabalha ali com ROIC de mais ou menos 32 meses a 34 meses. Maneiro. É mais ou menos isso. Hoje, 30% de lucratividade de faturamento médio, né? Uhum. E quanto é que é o break-even, assim, da operação? Quanto que ele tem que... Cara, quantos alunos ele precisa ter para se pagar? Depende muito da unidade ali. Mas a gente... Vou colocar um exemplo. São Paulo, tá? São Paulo é um ticketzinho um pouco maior. A lotação lá a gente estima mais ou menos 420. O break-even da unidade é mais ou menos 223 pessoas no ticket que a gente está pensando. Não é muita lá. gente. Não é muita gente. Não é muita gente. E esses valores você faz um estudo de mercado, não é tabelado, né? Tipo, o Silva aqui do Recreio é um valor, da Zona Sul vai ser outro. Então, hoje em dia, estão todos tabelados, mas a gente... Em algum momento isso vai... Exatamente, porque, pô, o dia que eu abri em Ipanema, eu não consigo... O custo operacional muito maior. Maior e tal. Não tem como. Isso a gente é zero, a gente é flexível quanto a isso. E a única coisa que a gente realmente bate o valor é no plano Orange, né? Que a gente hoje em dia tem um plano Orange que a pessoa pagou, consegue frequentar todas as nossas academias. Aí não faz sentido ter valores diferentes em academias diferentes. Não, maneiro. E quando vocês decidiram tomar essa iniciativa de franquear, qual foi o objetivo maior? Foi a falta de capital ou foi realmente de, cara... criar uma comunidade de empreendedores em conjunto? Qual foi a visão no início? Perfeito. Cara, a gente lotou nossa primeira academia. Claro, o ticket médio era totalmente diferente. Estou falando de um ticket médio de R$313. Hoje em dia está em 650. Você vê, em 2 anos e pouquinho. Mudou muita coisa. Mudou muito. Só que a gente lotou em 3 meses. A gente chegou na capacidade máxima. A gente não conseguia botar ninguém para dentro. Aí eu olhei pro Rafa, o Rafa me olhou e falou, irmão, a gente precisa expandir isso aqui o quanto antes. Porque vai chegar alguém com dinheiro, vai ver que isso aqui é bom, vai começar a espalhar esse modelo aqui Brasil afora, Rio de Janeiro afora. Cara, vamos expandir, beleza. E aí a gente visitou o imóvel do Olegário, a gente só tinha um investidor que não tinha nem 1/4 do investimento total. A gente visitou com ele e falou, cara, beleza, mas a gente precisa botar aqui. A gente precisa, porque é no Olegário, é fachada. A gente vai ter uma fachada imponente, a gente precisa fazer isso. Aí, cara, a gente falou com muita gente. Foi todos os bancos, pessoas que tinham mais ou menos dinheiro, pessoas que tinham dinheiro. A gente ofereceu porcentagem da franqueadora. Eu lembro que o Danilo, inclusive, lá atrás, me deu uma dica, falando, cara, não dá porcentagem da tua franqueadora. Eu falei, Danilo, mas eu preciso expandir isso aqui, cara. A franqueadora nem existia. Nem existia. E a gente dava porcentagem pro cara fazer uma nova unidade ou pra expandir o Blue. Graças a Deus, nenhum louco fechou, ninguém fechou. Eu falei, cara, tu vai mostrar a unidade operacional, mas a franqueadora, irmão, não se mexe. Você apresenta o operacional. É porque ele tá teu ouro, né? A franqueadora não tem passivo, cara. Só que aí nesse meio tempo, a gente precisava expandir o nosso modelo.
Assim, de uma forma ou de outra. Eu tendo 50% ou 30% ou 10%, a gente precisava expandir de qualquer forma. Cara, a gente conseguiu, com 2 investidores, abrir o Olegário depois de, sei lá, eu acho que sem exagero, acho que foram mais de 50 reuniões pra gente conseguir, porque a gente vendia muito sonho, nosso ticket era baixo. E aí começou a operação do Olegário, a gente falou, beleza, já temos 2. Precisamos abrir a franqueadora pra gente começar a franquear. E aí foi nesse meio tempo que a gente pegou mais um empréstimo, a gente fechou com uma empresa de formatação de franquia, e a gente fez um trabalho aí com eles durante 8 meses, finalizou o trabalho, a gente já tinha 2 academias consolidadas ali, um nome um pouco mais forte. Né? Própria, mas com investidores associados. Exatamente, nenhuma franquia, mas a gente já tinha 2. Traz mais imponência para tu vender uma franquia, né? Quanto mais tu tem, mais fácil você fica de vender. E aí a gente finalizou a formatação da franquia e a gente conseguiu vender a nossa primeira franquia, que foi para São Paulo, depois de mais ou menos 2 meses de formatada a franquia. Isso maneiro. Porque a marca já estava minimamente consolidada. Eu lembro quando a gente trocou ideia, vocês falaram assim, pô, cara, a gente quer expandir, a gente quer crescer. Eu falei, cara... eu olhava assim pra eles e eu falei assim, vocês já terminaram a formatação? Não, a gente tava falando, cara, é só abrir a boca e falar, seja um franqueado. Você não vai precisar de fazer nada. Que eu falei, cara, vocês não vão precisar de mim. Se quiser me ajuda, a gente pode conversar, mas, cara, se vocês já começarem a abrir a boca, vai surgir as pessoas. E foi, né? Foi o que aconteceu, né? A primeira franquia foi a... Foi a de São Paulo. Foi a primeira que a gente comercializou e foi a última a abrir, né? Porque demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, porque principalmente a gente que é do Rio de Janeiro, a gente tem um estigma de não gostar muito de trabalho. E às vezes arranjar aluguel em outros lugares é mais complicado do que a gente imagina. E a gente ficou lá é Moema lá? É Moema. Cara, a gente foi recusado em uns 3, 4 imóveis, assim. Caraca! Foi aí que foi quando a gente começou a mudar um pouco o nosso marketing para trazer uma pegada um pouco mais aesthetic, porque era muito comercial ali. Aí as pessoas começaram a ter uma nova imagem do que é a Silva. E aí começou a facilitar mais as coisas. E esse assunto é interessante, porque assim, o Rafa, a experiência dele, ele veio da parte bodybuilder, né? Ele chegou a competir, né? Competiu. Se não me engano. É interessante isso, porque as pessoas acham que, cara, a academia é meio que pra isso, né? Tem as fotos lá da galera grandona, fortona, e a gente vê que o público não é esse. O público, ele é realmente, cara, grande parte é só mantendo ali a sua rotina de saúde, né? Me conta como é que foi a visão de vocês estratégica pra esse ponto. Perfeito. Cara, pós-pandemia, a pandemia trouxe algumas coisas ruins pra gente, mas ela deixou alguns legados positivos. Dentre eles é o cultivo à saúde, né? Acelerou muito essa parte. Acelerou muito. Pra você ter ideia, de 5 anos, que é exatamente o período de pandemia pra cá, cresceu em mais de 22% o número de academias existentes no Brasil. Ou seja, é um negócio que realmente... E a gente não tá falando de investimento baixo. Exatamente. É um investimento alto, pô. É muito caro. E aí... E hoje em dia, tem público para todo mundo. Tem público para as low cost, tem público para os estúdios nichados e tem público para a gente também. E a gente entendeu isso e a gente nichou a nossa academia para atender o nosso público. O que o nosso público quer? O nosso público não quer lotação, o nosso público quer acompanhamento, o nosso público quer gravar vídeo, ou seja, nossa academia, desde a luz até o espelho, é feito para captação de mídia. Que doideira. Instagramável. Instagramável. A gente tem que ter uma luz boa pra você tirar uma foto boa. Tem que ter uma luz boa, cara. Hoje em dia, você vê as gravações nas academias, não precisa nem ter a nossa logo. Você sabe que é a nossa academia. Porque a gente criou essa identidade visual forçada na cabeça das pessoas. E aí... E foi justamente esse trabalho que a gente foi fazendo, foi entendendo que é o nosso público. E até hoje, cara, a gente vai entendendo cada vez mais que é o nosso público para trazer melhorias para nossa operação e para aí, consequentemente, a gente acrescer ticket, fortalecer branding. No início, a ideia era trabalhar para esse segmento de bodybuilder, para performance, não? Não, zero. Já era com a intenção de até pegar... Até porque bodybuilder não vai pagar mais numa academia pra ter também, acompanhamento, né? E não lotação. Cara, quem é bodybuilder... A gente fala, cara, a gente brinca que a gente
criou uma academia para quem não gostava muito de treinar, que achava um ambiente monótono, que é um ambiente chato. E você chegar na nossa academia é totalmente o oposto. Hoje a faixa etária do teu público tá de qual idade? Cara, isso é muito maneiro, porque a gente consegue trazer gente por conta do nosso hype e a galera um pouco mais nova, entre 20 e 30 anos. E hoje em dia tem muita gente mais velha que tá vindo pra nossa academia por conta da operação. Hoje a gente tem cliente de 86 anos de idade. Lá no Blue eu encontrava a galera, cara, de idade, tipo 50, 60 porque pra eles é muito importante o acompanhamento, né? Tu jogar um cara desse dentro dessas academias aí de low cost não faz sentido algum. Exatamente, cara. Vai se lesionar, vai acontecer de tudo, se machucar, não aguenta botar as paradas no lugar e por aí vai, né? Eu acho que o que me chamou mais atenção quando eu estava pra entrar é que eu fui lá na recepção e falei, não, pô, quero conhecer a academia e tal. Ela até me apresentou a academia, mas não dava pra eu malhar lá, pô. Ela falou, não, mas tá lotado, você vai entrar na lista de espera. Eu falei, cara, tá falando sério? E tu também consegue ali a parada do cara valorizar a assinatura dele. Porque se sair, irmão, pra tu voltar... E aí isso é uma sacada de marketing. Lá no Blue, beleza, acontece aí, porque também na época, pô, era isso, era R$300, tava muito barato na época também. Então, com certeza, tava explodindo. Mas hoje, com esses valores, isso é uma estratégia de marketing, é algo pensado ou realmente acontece e bota a galera menos na lista? Acontece, cara. Não vou falar que é 100% operação, porque o gatilho da escassez sempre vem bem ali pro marketing, sempre funciona. Mas é praticamente 100% por conta de operação. Porque não adianta nada eu vender a forma como a nossa academia trabalha para alguém que vai conhecer e essa pessoa não conseguir exercer isso no dia a dia. A galera que treina na nossa academia, ela tem que conseguir marcar, ela tem que conseguir acompanhamento. A academia não pode estar lotada. Isso é bem certo na nossa cabeça. Isso é até legal... Porque isso tá na nossa cabeça, isso eu posso falar que é desde literalmente o começo. Porque a gente lotou em 3 meses a academia com esse ticket médio de R$313. Só que é um ticket médio que não paga a nossa operação. A gente tinha prejuízo mês a mês. Todo mês tinha prejuízo e eu tinha mais de 100 pessoas na lista de espera. Teve uma vez... Tu fala, meu irmão, o dinheiro tá aqui, eu tô aqui, como é que eu recebo? E na época eu tava indo de ônibus pra academia. Porque eu tinha vendido o carro pra botar, porque eu não tinha dinheiro. Tipo assim, eu só tinha um tênis, tava indo de ônibus, eu com lista de espera bizarra. E só que a gente sabia do nosso potencial, sabia do nosso modelo e acreditava nele. E aí teve até uma vez que a gente tava na academia e chegou uma senhora que já tava na lista de espera há mó tempão. Ela olhou assim pra mim, pô, falou, vocês são muito burros aí. Eu, tipo, mas por que, e ela senhora? tinha razão, né? Por quê? Ué, porque é só ampliar a academia aqui e botar essa galera da lista de espera. Eu falei, pô, senhora, se fosse tão fácil assim, acho que eu não teria feito isso. Não, mas tá brincando, aumentar o preço era um caminho, né? Aumentar o preço é melhor. Foi o que a gente fez. Mas aí, hoje ainda funciona assim. Mas sabe o que eu acho interessante? Realmente a pessoa tem que querer malhar lá. Porque eu vou te falar por mim. Por que eu saí e minha esposa continuou? E ela só saiu porque a gente viajou, ficou um tempão fora do país. Mas por que eu tô falando isso, que tem que querer? Porque marcar horário não é qualquer um que acha legal. Por exemplo, pra mim que tem uma vida muito dinâmica, acabava eu empacando. Mas também tu deixava de faltar e não ia? Agendava e não conseguia ir. Entendi. Mas isso por erro meu, entendeu? Tipo, pô, eu agendava, não, saía lá da academia, acabava de malhar, tinha uma excelente experiência, já marcava pra amanhã. Sendo que amanhã, pô, acontecia uma reunião, alguma coisa, e aí dava ruim. Então, por que eu tô falando isso? Cara, a pessoa ela tem que ter um estilo de vida mesmo que dá pra conciliar esse ritmo de academia. Não é uma academia que você vai chegar, pô, eu vou malhar quando der, ou vou malhar de madrugada. Não é. Então, eu acho que isso acaba criando realmente uma comunidade em que as pessoas têm o mesmo ritmo de vida. Acredito que falta deve ser muito mais baixo, porque é agendado, se eu não for, não consigo depois, então não tem como o cara ficar ali procrastinando de não vou. Exatamente. Tem galera que gosta do horário agendado porque fala que cria um compromisso com ele pra ir pra academia. Exato. Tem gente que realmente tem a vida um pouco mais agitada e não gosta muito. Só que pra nossa operação, cara, eu tô te entregando uma academia que vai tá vazia às 6 horas da noite, pô. E tu vai ter, isso é loucura. E tu vai ter acompanhamento. Dá até pra comprar mais caro nesse horário.
Ou seja, eu tenho que pelo menos me resguardar que não vai chegar todo mundo na mesma hora, porque o meu modelo de negócio vai por água abaixo. E aí a gente chegou com o agendamento de horário. Agendamento de horário é um que já tem desde o começo, justamente pra gente manter o controle ali de marcação e de pessoas ativas dentro do salão. E quando a pessoa não tá indo, ficou um mês inteiro sem ir, mas ela pagou e tal, você abre a vaga pra uma pessoa ou, cara, tá pagando, tá beleza? Qual é a visão, assim? Cara, a gente faz um acompanhamento de operação. A gente vai entendendo como tá a operação. Lembra que eu falei que a gente chega num denominador, a gente tem um multiplicador e chega no número final. Esse número final é pra gente se basear. Ele não quer dizer que ele vai ser totalmente engessado. E o que significa? Vai ter momentos que eu vou chegar e vou olhar pra operação e vou falar, cara, lotou, chegou na capacidade máxima. Esse número aqui a gente achou que ia chegar, mas realmente bateu isso. Assim como tem outros casos também, que principalmente em lugares que são pessoas, tem galera mais velha treinando, as pessoas mais velhas não têm um costume de todos os dias igual a galera mais jovem. E aí nesses lugares a gente consegue ter até um pouco mais gente e eu vou dar um conforto para todo mundo e eu vou conseguir trabalhar o meu modelo de negócio com todo mundo. O que tem que ter na cabeça é, o nosso modelo de negócio tem que ser seguido. Entendi. É isso. Você vai avaliando lá alguns... Vai avaliar algumas métricas ali. Exatamente. O negócio que a gente faz, por exemplo, para lista de espera, claro que não é engessado, mas a gente sempre pergunta o horário de preferência que a pessoa treina. Sim. Porque geralmente as pessoas treinam nos mesmos horários todos os dias, né? E aí... Pra manter a rotina mesmo. Faz parte da rotina dela. Exato. E aí a gente vai entendendo quais horários estão um pouco mais tranquilos pra gente ir botando essa galera da lista de espera pra dentro sem atrapalhar a operação. Que, se a gente olhar o modelo de negócio das low cost, né, que são, enfim, todas as fits da vida, elas pensam em ter uma academia pra pessoa não ir. Meio que essa é a visão E tem algumas coisas ali de marketing neural pra tu ficar pouco tempo também. É mesmo? Tem, as luzes, uma coisa que te irrita. Tirar uma foto mais conhecida. Fica roxo, pô. Já viu que sai roxo? Não, horrível. Não, é essa a ideia, tu ficar pouco, pô. Ficar pouco tempo. E é isso, cara. Quantas pessoas já não fizeram um plano de academia e não foram... Às vezes pagou um ano inteiro. E assim, na minha cabeça, falando, enfim, de negócio, eu sempre escutei. Cara, academia é um investimento que você faz pra galera não ir. E, isso é muito ruim, né, cara? Porque você não tá entregando o teu marketing serviço, né? Com um cliente não funciona, né? O cliente não vai te divulgar, tô lá, mas... Exato. Vai trabalhar o volume ali e tentar rentabilizar em cima desse volume. Se tu pega a média de academia aí, é tipo 3.500 alunos por unidade de negócio. Se 1/3 dessas pessoas decidirem ir... a academia implode, não tem como. E como é que é a preparação do professor hoje da Silva Gym? Que assim, a experiência que eu tive... cara da Silva Gym, né? Exato. A galera tem a mesma vibe e tal, é o que você falou, o trabalho de cultura, é fenomenal. Mas a gente sabe que, cara, a galera tem as consultorias de cada um, as consultorias paralelas. Vai pra academia, porque tem muito isso, o cara dá aula na Silva e dá aula em outra academia. Enfim, como é que é essa organização operacional para que um investidor que queira comprar uma franquia vai entender, cara, o que eu vou lidar com essa galera? Perfeito. Então, como é a gente que contrata, a gente já tem todo um modelo e um procedimento de contratação. A gente, além da parte teórica, a gente leva a pessoa para o salão, o nosso coordenador está com a gente desde o começo, ele era estagiário, ou seja, ele foi estagiário, depois foi professor, depois supervisor, hoje em dia ele é o nosso coordenador. Ele que criou os processos ali de contratação, de demissão, e ele acaba passando isso para os supervisores que vão estar nas suas respectivas franquias. Tá, beleza, mas como é que eu vou disseminar a cultura dessa forma? Depois da contratação, a pessoa ela fica em período de treinamento. E o que significa? Se vocês forem em uma das nossas academias agora, tem pessoas com a camisa escrito Silva Gym, que é diferente do uniforme. Essas pessoas estão em treinamento. Ou seja, a gente contrata alguém para a unidade do Blue. Só que essa pessoa ela vai passar em treinamento 2 semanas na unidade da Lagoa, para justamente ver essa questão de cultura, ver essa questão de atendimento, e ela vai ficar acompanhando os estagiários, os professores e supervisores o tempo inteiro durante aquelas 2 semanas. Quando ela entra no salão,
Cara, o resultado é muito perceptível. Ela parece que já tá com a gente há muito tempo, porque ela sabe a forma de atender, a forma de abordar, a forma que a gente lida com a parte técnica também, porque cada um tem uma ótica um pouco diferente, a gente tenta dar uma unificada em cima disso tudo, padronizar isso tudo, né? Porque pra você não chegar num dia treinar de um jeito, chegar no outro treinar completamente diferente. E aí, dentro dessas imersões que a gente chama nas outras unidades, a gente consegue disseminar a cultura e disseminar o treinamento aí para ela passar na unidade que ela foi contratada. Maneiro. E o franqueado hoje, ele, quando inaugura, ele já tem um trabalho de pré-lançamento? Vocês fazem tráfego? Como é que é esse trabalho de performance do start, né, e do acompanhamento da unidade? Perfeito. Hoje em dia, com o fundo de propaganda, com os 2% de fundo de propaganda, a gente centraliza tudo isso com a gente. A gente já tem uma equipe de marketing totalmente consolidada e estruturada para fazer esse trabalho. Ou seja, o franqueado que for lançar, ele vai inaugurar a academia dele em janeiro. Cara, em novembro, final de novembro, ali, começo de dezembro, a gente já tem tudo estruturado, a forma de pré-lançamento, o coquetel, como é que vai ser, o que a gente vai rodar no tráfego, porque depende muito da região, o conteúdo do tráfego. E isso acaba sendo centralizado com a gente. Claro, sempre em comunicação com o franqueado para ele saber exatamente o que está sendo feito, mas a gente, por já ter essa expertise, a gente acaba fazendo dessa forma. Que eu acredito que é um grande diferencial de vocês, né? E aqui no nosso podcast, a gente tem um parceiro que é a V4 Company, que é, cara, hoje a maior agência de tráfego pago, de performance. E você que está nos assistindo, se você tiver o interesse de conhecer mais de como que é ter performance de venda, ter tudo isso que ele falou, cara, não é toda a empresa que consegue, cara, contratar um time para cuidar. Não. Gestão de tráfego, cuidar de performance, indicadores. Então, a V4 hoje tem uma estrutura completa para conseguir te trazer do seu ponto zero até ao seu faturamento ideal. Eu mesmo já fiz um teste com eles e, cara, é performance. Não é só você ir lá e investir uma verba. Vou colocar 2.000 de tráfego e vamos ver no que vai dar. Vai aumentar meu faturamento. Não. São indicadores. É isso que o Dudu falou. Cara, a gente pensa nos criativos, a gente pensa na estratégia e isso tudo, eles têm uma equipe especializada que eles podem te ajudar a escalar seu negócio, beleza? O link do contato dele está aqui na descrição e tem aqui o QR Code aqui na tela para vocês entrarem em contato. E, Dudu, falando desse trabalho, hoje quem é que cuida dessa parte? É a Patrícia Ramos, que é uma das sócias, né, que entrou agora, que eu acredito que deu um start muito forte na marca, ou é o Rafa que criou isso, ou é você? Me diz como é que é esse setor de performance e vendas. Perfeito. Hoje em dia, a gente já teve uma agência associada. Na verdade, a gente entrou de sócio na agência. A gente era sócio tanto na agência quanto, obviamente, nas academias. E a gente fazia esse trabalho em paralelo. Hoje em dia, a gente tem o nosso marketing interno. Tá? Todo mundo trabalha aqui no Rio de Janeiro, todo mundo presencial. A única pessoa que é de São Paulo é o nosso gestor de tráfego, que já fazia um trabalho com o Rafa já há bastante tempo na consultoria. E sendo bem sincera, porque hoje em dia a gente, graças a Deus, tem um hype bom. Só que a gente abre em lugares que a gente não tá tão hypado assim. E aí entra a força do tráfego. E a força do tráfego move coisas que a gente não sabe até a gente fazer. Tem uma unidade nossa que estava demorando um pouquinho a rampar, que fica um pouco mais distante. E as pessoas precisavam conhecer o que era a Silva Gym. Porque aqui Recreio, Blue, a gente roda criativos hypando um pouco mais a marca. Lá a gente tinha que fazer um trabalho primário. A gente tinha conhecimento. Exatamente, fazer as pessoas conhecerem a empresa antes de tentar hypar ela. E a gente começou a fazer esse trabalho, um acompanhamento semanal ali com o gestor, rodar os criativos, a gente começou a ter ideias de criativos também. Cara, coincidência ou não, a unidade de negócio explodiu. Decolou. E aí, a entrada da Patrícia Ramos foi com a intenção de agregar 100% no marketing ou hoje ela cuida de outras áreas? Qual é a visão estratégica com a entrada dela? Perfeito. Cara, a Patrícia Ramos era um nome que eu e a Rafa, a gente falava dela há muito tempo,
porque ela tem uma persona muito forte, uma personalidade muito forte, a imagem dela é muito boa. E a gente já queria contar com ela já há muito tempo. Só que ela tinha um contrato bem forte com a academia de rede. E aí, nesse meio tempo, ela acabou o contrato dela, ela começou a treinar lá com a gente, por livre e espontânea vontade. E aí ela gostou muito e ela que veio procurar a gente. A ideia inicial seria fazer um negócio paralelo com a parceria dela, com ela entrando nessa sociedade, mas nesse negócio paralelo. Cara, fazendo reunião, entendendo um pouco mais do objetivo como um todo, não só nosso, mas como dela, a gente foi entendendo que seria muito melhor ela realmente entrar na sociedade, porque aí agregaria na imagem dela, agregaria na nossa, pra gente ir decolando junto. E paralelo, essa empresa que ela entraria sócio, decolaria também, porque faz muito mais sentido fortalecer um grupo, porque as partes menores vai fortalecer, do que você olhar para cada empresa individualmente, né? Maneiro. E aí ela entrou com a imagem dela e, enfim, hoje ela trabalha exclusivamente com a Silva, ela é uma sócia, tipo, obviamente não operadora nos trabalhos operacionais, mas assim, na parte de marketing ela sempre está envolvida. 100%. Até essa empresa que a gente vai abrir, vai lançar em julho, inclusive, ela que tá fazendo parte das gravações, ela que tá tocando junto com a galera, ela participa das reuniões de marketing, principalmente quando é voltada para ela. Assessoria de imprensa também, ela tá sempre em contato, porque a assessoria dela, obviamente, é muito forte. Parceria com outras marcas, ela sempre faz essa ponte também. E aí ela entra mais ou menos nessa parte aí, porque é muito importante, né? Irado, irado. E para vocês, assim, até pra gente já puxar pro final, qual é o maior objetivo hoje de vocês, né? Óbvio que vai ser expansão, mas assim, onde que você vê a Silva daqui a uns anos? Pô, perfeito. Cara, o que a gente quer criar é um lifestyle fitness. A gente quer criar uma comunidade forte. Semana passada, a gente tá no dia 4, tô falando do dia 1, eu assumi a diretoria da Silva Nutrition, né? A gente dividiu as empresas, Rafa ficou com a Jean e eu fiquei com a Nutrition, porque hoje em dia, com estrutura, a gente consegue se dividir. E aí, dentro da Nutrition, quando eu peguei ela, cara, eu falei, cara, eu preciso trazer a comunidade que a gente tem na Jean pra Nutrition. Eu preciso fomentar isso aqui, eu preciso que as pessoas tenham essa sensação de pertencimento, mesmo que a gente esteja trabalhando com produto. É diferente um pouco trabalhar com serviço. Eu preciso trazer isso. E aí a ideia que a gente está desenvolvendo é uma outra empresa que a Nutrition ficaria abaixo dela. Que aí essa empresa é o Silva, já falar para vocês, é o Silva Club, a gente vai ter o Silva Club. E aí dentro dela o Instagram vai ser unificado, a gente vai conseguir vender acessório, vai vender roupa, vai vender os suplementos, tudo numa loja. Equipe de corrida, equipe de ciclismo. É isso. A ideia é essa. Entendi. A gente vai fortalecer esse branding do Silva Club. E aí eu acho que é o último braço do grupo que tudo vai se tornar um ecossistema só e uma comunicação só, 100% coesa. A ideia disso é fomentar não só o marketing do grupo, fazendo produto que esteja no dia a dia das pessoas, mas melhorar a experiência do usuário também da Nutrition, né? Maneiro. Comprar um whey, tu ganhar um mimosinho a mais pra fazer o whey, tipo, legal. É uma parada maneira. E aí vai estar o nosso nome lá na casa das pessoas. Isso é um movimento que está acontecendo agora, junto com outras empresas que estão chegando, em parceria com a Patrícia aí, pra gente justamente fortalecer e fomentar e dar um direcionamento só pro nosso grupo, que é Silva Fitness Lifestyle. A ideia é isso, é vender lifestyle fitness. Pegar lifestyle de vários esportes. Então, no caso, por exemplo, a Good Run, que a gente estava até comentando aqui antes da gravação. Cara, um evento fantástico, gigante. E a Silva Day, os últimos que eu participei, cara, era a mesma proporção. Sendo que, um é de, enfim, um foi de corrida e o outro foi de... Eles fizeram várias ativações, né? Então, a ideia desse grupo é isso, né? É isso. Fazer eventos como esses. A gente tem evento também, mas o evento vai fortalecer isso também. A ideia a gente tem academia, a gente tem suplemento, a gente tem roupa, a gente tem acessório, a gente tem vai ter coisa online para vender no low cost, né? Também. A gente tem consultoria online, a gente entrega
Enfim, a ideia é realmente fechar um lifestyle fitness. Legal. E aí, a partir do momento que a gente consegue fortalecer isso, aí desencadeia muitas coisas, né? Aí a gente vai conseguir fazer nossa corrida, a gente vai conseguir patrocinar futevôlei, vai conseguir patrocinar, fazer barraca de praia, por exemplo. Maneiro. A gente vai conseguir estar presente em vários pontos momentos, do Rio de Janeiro que tá no teu dia a dia. Tu vai chegar na praia e você vai se deparar ali com a parada. Tipo Maneiro. assim, cara, que isso? Mas a ideia realmente é virar um movimento, virar um lifestyle fitness. Maneiro. É isso. E pra encerrar, cara, eu acho que a pergunta que eu quero fazer pra finalizar é até trazer um debate maiorzinho. Por muito tempo, eu acho que a maior academia, pelo menos na minha visão, que eu não faço tão parte desse ecossistema, era a Bodytech, né? Uhum. E, pô, Bodytech sempre foi, cara, a academia mais cara do Rio, tem uma lá que é na frente da praia que todo mundo sempre falou, não, lá só malha artista, não sei o quê. Qual é a visão que vocês têm com relação à Bodytech, que, pô, é super consolidada, e o que vocês estão construindo? Você acha que pode se comparar ou não? Ou é uma onda realmente diferente, né? Isso é até legal, porque lá no começo, como a gente começou com o valor de R$300, eu falando agora o ticket atual comparado com R$300, R$300 fica barato. Mas a primeira academia custar R$300, existia muito essa comparação. E quanto mais a gente aumentava, mais as pessoas falam, cara, mas tá mais caro do que a Bodytech. Pô, mas não tá tem o mesmo valor que a Bodytech. agregado, né? Só que é isso. Só que a partir do momento que a pessoa adentra no nosso modelo ali de negócio, ela entende o porquê do valor. E isso foi até uma tendência do mercado. Você observa as empresas que surgiram, que o que foi? As pessoas, elas se nicharam, né? Tipo, hoje em dia, se tu for abrir teu Instagram, as pessoas estão se encontrando pra correr, se encontrando pra malhar, se encontrando pra fazer uma luta. Tipo, isso tá virando cada vez mais comum. Sim. E a ideia, cara, é exatamente isso. Falando de Bodytech, a Bodytech, por que ela fez o maior sucesso? Cara, tu pagava um valor e você conseguia fazer Muay Thai, fazer natação, fazer musculação, fazer... É uma outra proposta, né? É uma outra proposta. Você pagava um valor, você conseguia frequentar tudo. Hoje em dia, as pessoas querem estar no seu grupinho, na sua comunidade, encontrar a minha galera e treinar com a minha galera. A gente chegou nichando 100% essa parte de musculação. Hoje em dia tem estúdios de bicicleta, tem estúdios de luta, tem estúdios de corrida. Hoje em dia o que mais tem é estúdio. Por quê? Porque se nichou mesmo. Porque as pessoas... Criou um novo braço de negócio que não tem... Os dois não estão correlacionados. Compete, cara. Por mais que esteja no mesmo mercado, Exatamente. Então, realmente é uma evolução de tendência do consumo. Exatamente. Né? Tipo, que era muito forte antes, que, pô, foi a Bodytech que era 01. Hoje em dia, ela meio que se dividiu nesses estúdios e que tá em crescimento. A Bodytech ainda é muito forte, né? Mas porque a procura por segmentos do fitness, do wellness, aumentou muito. Aí acaba, como eu falei lá atrás, tem público para todo mundo. Hoje em dia, a Bodytech, cara, todas as Bodytechs estão cheias. Porque ainda tem gente que quer pagar um valor e ter aula de spinning, aula de musculação. Mesmo que ele não use nada. Ele quer ter. E às vezes tem pessoas que usam mesmo, tem pessoas que não usam, mas ele quer ter a possibilidade de ter. No nosso caso, não, cara. Tu vai se matricular na academia, a nossa prioridade é te atender em musculação. Só que é isso. Só que a partir do momento que você se nicha, você consegue adentrar mais na operação, você consegue entregar um serviço de mais qualidade do que alguém que não se niche tanto. Maneiro. E a gente faz justamente esse trabalho. Maneiro. Cara, parabéns aí pela sua história. Eu acho que, cara, a Silva já é um fenômeno, com certeza. Amém. Né? A gente está vendo aí todo esse movimento, está chegando em outros lugares fora do Rio. E é até interessante, cara, eu comento muito com as pessoas que é um fenômeno do franchise carioca. Sim. Que alguns anos atrás, a maioria das empresas grandes do mercado vinha de Curitiba. Curitiba era o berço do franchise. E agora, cara,
o Rio de Janeiro tá tomando conta. Botando para outros estados, várias marcas. Trigo, cara, o Grupo Rão, Grupo Ímpetus. Burguês. Cara, vários grupos de franchise estão crescendo daqui. muito, saindo tudo aqui do Rio de Janeiro. Então, cara, vocês é prova que o Rio, cara, tem empreendedores fantásticos. A sua história mostra isso. Ian, para finalizar, o que você gostaria de acrescentar aí? Cara, eu gostei muito de conhecer o modelo de negócio da Silva Gin. Eu admiro muito, né, quando tem essa transformação de negócio, não seguir ali a mesma linha, não foi uma academia normal. Talvez se fosse uma academia normal, afirmo que não seria o mesmo sucesso que é hoje. Só ir ali, pagar a mensalidade e tal, e não ter o agregado nenhum. Eu admiro muito isso do empreendedorismo, de transformar algo que já existe. Isso em vários setores vem acontecendo e cada vez vai acontecer mais. Isso que eu achei muito interessante, assim, analisando o modelo da Silva Gin. E acredito que seja um dos pontos de sucesso de vocês, né? Um rastro que ficou ali. Pode crer. Com certeza. E Dudu, você se despede aí da galera, deixa o seu Instagram pra galera seguir. Galera, tô adentrando nessa vida de blogueiro agora. Me ajudem forçadamente, mas obviamente é necessário. Dudu Prado, bota Dudu Prado que vai aparecer. Nossos Instagrams, Silva Gin BR e Silva Nutrition, tá? Siga lá para vocês verem as novidades, ver o que a gente está fazendo. Essa empresa é uma loucura, cada hora acontece um negócio novo, então vamos embora. Mas é isso, tem que acompanhar, gente. Gente, obrigado. Você que quer performance, V4 Company, não esqueça de entrar em contato com eles. Já clica no link aí. Clica no link e se inscreva aqui no canal, deixe seu like que vai vir muita história pra gente se inspirar. Valeu, galera. Até mais.